copiei as partes que fazem o forro frente, tá? Então, eu vim com esse recorte aqui, tirei, quer dizer, desconsiderei o miolo da sapência, porque na parte externa essa sapência vai ser fechada. Então, quando eu for forrar, eu não posso ter esse valor aqui, tá? Então, aqui, olha, tem uma cinturada aqui no meu molde do forro. Fiz um lado e fiz o outro. Eu realmente copiei o molde que estava pronto, tá? Passei a carretilha aqui, depois coloquei costura. Veja aqui na barra, tá? Tem o valor de costura, então tudo casa. Aqui nessa parte da frente, onde tem o abotoamento aqui, eu quero que você, sempre, independente do modelo, tire deixe apenas 1 centímetro de costura aqui. Por quê? Quando você costura, seja assim, quadradinho ou arredondado, é necessário que você tenha essa parte aqui liberada. Ela não pode ter o mesmo valor da barra, tá? E é necessário que fique um valor da barra para que você possa manusear as partes do molde com segurança, com tranquilidade. Por exemplo, a pessoa modela na sua confecção, outras pessoas vão montar. Então, quem modela tem que deixar tudo muito bem determinado, definido, para facilitar a vida de quem está na máquina. Outro detalhe extremamente importante é a marcação até onde você vai costurar a gola. Porque depois que você coloca a costura na gola, dá uma diferença de medida. Parece que não vai encaixar. Então, você vai precisar ter esses piques que vão ser marcados com um marcador próprio para tecido na peça que foi cortada, depois de cortada. Então, a costureira vai ver esses pinguinhos aqui e ela sabe que ela vai costurar aqui, vai virar para cá. Então, é exatamente o valor de costura deixado e até onde ela vai antes de virar para cá. Aqui na ponta não precisa, porque é muito bom você vir reto e depois cruzar a costura, que aí o seu bico vai ficar sempre perfeito, do mesmo tamanhozinho. Essa marcação é feita aqui e também na parte que você modelou primeiro. A gente cortou aqui primeiro, depois marcou o forro. Eu mostrei o forro primeiro, porque como ele não tem mais nada marcado, é mais visível os buraquinhos aqui pra você. Mas eu copiei. Quando eu copiei o forro, eu vim com os buraquinhos aqui e fiz a marcação nesse forro. A gola, originalmente, depois que a gente separou a gola, ela estava sem costura, né? E apenas a metade da gola. O que nós fizemos? Nós fizemos um outro molde com papel dobrado, tá? E já colocamos o valor de costura, que é 1 centímetro a volta toda. Lógico que no meio, papel dobrado, tecido dobrado. E se eu estou cortando para confecção, o tecido não vai ser dobrado. Mas como eu tenho a gola inteira, ó, né? Tanto para confecção quanto para uma corte em série. Eu tô com o molde da gola inteira, tá certo? O fio dessa gola aqui não é assim, porque a gola nunca pode ser colocada nessa posição vertical, quer dizer, no comprimento do tecido. Ela vai ser colocada na largura do tecido. Então, o fio é aqui, ó, tá? Na direção da dobra aqui, ó. Então, sempre que o cortador, na sua confecção, vê o fio no molde, o que ele pensa? O fio é paralelo à auréola do tecido. Então, ele sabe definir a posição correta daquela peça. Seja fio reto, seja enviesado. Então, é muito importante que a modelista faça corretamente esses detalhes. Depois, nós temos que ver outro detalhe aqui. As mangas estão prontas, já com costura, tudo certo. Quando eu for cortar a manga do forro,
eu vou tirar, vou cortar com o mesmo molde, mas eu vou medir daqui pra cá 5 centímetros e fazer uma manga menor. Por que isso? Porque a manga do forro, ela vem só até aqui. Tá? Então ela tem que ter um valor de costura para emendar com o tecido e vai ficar uma barrinha assim de mais ou menos uns 3 centímetros, 2,5, 3 centímetros aqui, ó. Tá? Então o forro é sempre 5 centímetros menor do que a manga do tecido. Outro detalhe, o forro quando você faz para cortar normal, como a gente vai fazer aqui, uma peça só, na hora do corte eu vou fazer o que com essa parte traseira aqui? Eu vou tirar 1 centímetro aqui e vou disfarçar até a frente. Eu vou unir aqui, olha, aqui seria unido, né? Ó, lateral com lateral. Então isso eu faço até depois que eu já emendei as partes. Eu corto normal e depois venho e tiro 1 centímetro lá e disfarço aqui, ó. Então, tudo aqui tira um pouquinho. Esse é um dos pulos do gato para você fazer aquela dobrinha que a gente vê no blazer masculino. Que o forro, ele cai por cima da barra um pouquinho, né? Então, esse é um dos truques que a gente vai estar mostrando para você. Então, na modelagem, se eu estou fazendo para confecção, aí eu vou ter que fazer esse corte aqui no molde e ter moldes copiado aqui, eu vou ter que copiar e preparado só para o forro, tá? Esse aqui já é só o forro mesmo, porque foi uma cópia da parte da frente, né? Então, eu tenho no tecido, da forma como a gente modelou, e no forro, pro forro eu tenho que tirar 1 centímetro no meio costa e disfarçar até o final das duas partes que são cortadas no forro. Essa outra parte aqui, que é cortada também no tecido, eu não preciso mexer nada. Além disso aqui, desse quadradinho, eu não preciso fazer mais nada, tá? Aqui você não está vendo, mas esse molde já está com os valores de costura, porque ele foi copiado, ele é cópia do que já estava pronto. Então é isso, agora é colocar as peças todas sobre o tecido e fazer o corte, respeitando o fio. Isso não tem segredo, né? A gente vai cortar também na entretela e depois começar a montagem. A montagem começa justamente colando as entretelas, porque nesse caso aqui a gente não tem que fechar nada antes. Naquele outro modelo que está na apostila, você teria que fechar primeiro uma pencezinha na frente para depois colocar as entretelas, né? Então, é isso. Até a nossa próxima etapa. Eu já coloquei todas as partes do molde sobre o tecido. E primeiro a gente vai cortar no tecido, depois no forro e por último na entretela. É muito importante a posição do molde da gola sobre o tecido. Aqui, ó, estão as mangas, as duas partes da manga e aquela parte que corresponde ao forro da parte de frente. Lembra que nós recortamos? A outra parte do forro que está fora na mesa, né, que está fora do tecido, é a parte que vai ser cortada no forro. É o único molde que vai ser cortado apenas no forro. Aqui, olha, nós temos a parte frente inteira, que corresponde à frente real, e a parte costa. Essa parte frente nós não cortaremos no forro, porque a gente tem a cópia dividida em duas partes para ser cortada no forro. Inclusive, uma a gente está cortando aqui no tecido. E a parte costa a gente vai cortar também no forro. Então, as mangas e a parte costa e a mais aquela lateral que a gente copiou da frente, a gente vai cortar no forro, fazendo as correções, diminuindo nas mangas 5 centímetros no comprimento
e disfarçando as costas, tirando 1 centímetro no meio costa e disfarçando até o final daquela outra parte. Bom, aqui agora, que já cortei todas as peças, eu tenho que marcar as penças. Eu já fiz isso nas costas, olha. A gente marca as penças e vem com alfinetes, marcando, que depois eu venho com a costura, olha, com a máquina, eu costuro daqui a aqui, sigo até o próximo alfinete e até a barra. Então, eu tenho um controle total dessa operação. Agora aqui eu vou te mostrar como que a gente marca. Lembra que nós fizemos um furinho no encontro da cintura, aqui embaixo, aqui o pique, né? Que foi, esse pique foi dado esse é o único pique que é dado no tecido. A gente também aproveita para fazer o pique na gola, no meio da gola. E também esse aqui, olha, do encontro, onde vai ser colocado a manga, né? Esse pique aqui é feito no tecido também. Mas esses aqui não. Então eu tenho duas opções. Uma, eu marco aqui com lápis. E se eu tiver um carbono embaixo, eu já marquei a parte de baixo também, né? Se eu não tiver o carbono, como é que eu faço? Eu posso vir aqui, olha, com o alfinete, passo o alfinete aqui, olha, passei o alfinete aqui, botei o alfinete aqui, venho cá e marco aqui, ó. Eu botei o alfinete bem embaixo, então onde estava marcada lá, ó. Eu marquei aqui, então botei o alfinete lá. Faça a mesma coisa nos demais, olha. Põe um alfinete aqui, outro aqui, abaixo, logo abaixo da minha marcação, tá vendo? Que a hora que eu viro, eu tenho o alfinete exatamente onde eu preciso marcar. Dá pra ver? Olha, aqui e aqui onde eu marquei, né? Agora, eu preciso marcar o outro aqui embaixo. Esse de baixo aqui eu não preciso, que é o pique, já foi dado no tecido. Ponho o alfinete aqui novamente. E venho aqui e marco. Então, eu já tenho a marcação. Agora aqui fica fácil, olha, pra mim poder já alfinetar. Isso eu já faço agora, antes mesmo de cortar no forro, porque ó, depois no forro eu vou ter que fazer, quer dizer, desse da frente eu não preciso fazer no forro, porque ele não tá inteiriço assim. Vou dar as costas eu preciso. Então aqui, olha, eu pego esse ponto aqui, que é o primeiro, eu encontro aqui aquele pique que eu fiz, dobro. Eu já tenho a direção. Eu venho aqui, ponho o alfinete, acerto o pique, já encontro o outro pontinho que a gente fez aqui. Coloco o alfinete aqui também. E agora eu tenho que marcar essa da cintura, né? Então, eu ponho o alfinete aqui, ó, e busco outro pontinho do outro lado, lá, ó. Ó, deu certinho, ó. Tá vendo? Então, tá marcado. Eu vou vir com a máquina reta fazendo a pence igual na frente. Então, essa marcação, ela é feita tanto para ateliê quanto para alta costura, né? Para confecção também. Por quê? Eu não uso carbono, eu não uso carretilha, não vou marcar tecido, não vou sujar meu tecido. Esses pinguinhos com lápis aqui, olha, a hora que você acabar de fazer, já acabou, já saiu, porque é um grafite leve.
e você costura com segurança, tá marcado certinho, então você já tem tudo certinho para estar costurando, tá? Então eu ainda vou fazer nessa outra parte, depois eu vou cortar as partes do forro. Na parte costa eu também vou ter que ter a marcação do forro, né, da pence, que é a parte costa tem a pence também. E aí a gente já vai cortar a entretela, colar a entretela e aí começar a confecção dessa peça. Bom, aqui eu já estou pronto, preparando o molde para cortar no forro. Os moldes da manga, como a gente disse anteriormente, eles vão ser menores 5 centímetros. Então eu dobro, então eu vou cortar com eles dobrados, todos os dois, né? Das duas partes da manga, dobro 5 centímetros, então eles são menores do que o que eu cortei no tecido. A direção é a mesma que a gente usou no tecido, fio reto, a manga no comprimento do tecido. Aqui na parte do corpo, eu dobrei também o molde, 1 centímetro nas costas. Aqui na lateral frente do forro, eu tirei 1 centímetro, disfarcei aqui. Se você estiver fazendo para confecção, você não pode fazer dessa forma que eu fiz aqui. Você vai ter que copiar esses moldes, recortar esses valores, né? E colocar molde do forro. Então, sempre que você faz o molde para confecção, você põe o fio do tecido, que deve ser sempre paralelo à auréola. A auréola é essa parte do tecido, tá? Que está no comprimento que você comprou. Então, independente se está no fio reto ou no viés, o fio do molde é sempre paralelo à auréola. O que acontece quando o corte é enviesado, o fio estará enviesado no molde. Então, você pega o fio enviesado e põe ele assim. Então, o fio tá aqui enviesado, mas paralelo à auréola, tá? Não é o caso do blazer, que é tudo no fio reto. E o que acontece aqui? Todas as vezes que você modela também, você tem que colocar a descrição aqui nas partes do molde. Porque uma pessoa modelou, outra vai cortar e outras vão confeccionar. E mesmo quando você tem repetição de corte, facilita nisso, até para quem modelou. Então você coloca quantas vezes, se é, por exemplo, cortar no forro, ou só escreve forro 2 vezes, ou um par. Tem diferença isso. Se eu vou cortar uma coisa 2 vezes, por exemplo, um bolso chapado, se ele não tem diferença de lado, eu corto ele, ponho 2 vezes em cima ali e corto. Agora, no caso dessas partes, por exemplo, manga, outras partes, eu preciso escrever um par, porque é preciso cortar uma vez assim, virar o molde e cortar de novo, tá? Ou quando eu tenho tecido dobrado dessa forma, eu já estou cortando o par. Então essa orientação é muito importante. Você escrever nos moldes, dar toda a informação para quem vai cortar. Se vai levar entretela aquela parte ou não, por exemplo, na gola, a gola vai ser entretelada. Eu ainda vou ter que cortar aqui, olha, essa parte da pala, costa. Aqui, ó, nas costas eu vou ter que copiar um molde aqui e cortar para entretela, porque essa parte aqui, como se fosse uma pala, vai ser cortada na entretela. A cabeça da manga, aqui, olha, eu vou ter que fazer um semicírculo aqui, olha, unindo as duas partes, um pedacinho aqui, olha. A cabeça da manga, ela leva entretela, então eu tenho que copiar aqui esse pedacinho, cortar isso na entretela, com o valor de costura e tudo mais. Aqui embaixo não precisa, ela vai ser colada, não vai ser cortada o forro, né? Ela só vai ser colada no forro. Então, esses detalhezinhos a gente vai completar. Depois, a colocação da entretela é simples, né? Você vai usar o ferro. Essa entretela que nós estamos usando, ela é colante. Se não for uma entretela colante, você teria que alinhavar a entretela todinha
né? Fazer uns alinhavões assim em X para que a entretela não dance, não saia fora. Porque se sair fora, você costura de um lado, a entretela sai fora, da hora que você acaba a peça, ela tá toda cheia de papos. E aí fica difícil, quase impossível de consertar. Como eu vou cortar a entretela com os mesmos valores de costura, por quê? Porque essa entretela é uma entretela bem macia, bem fina. Eu tô usando um tecido fino, não tô usando entretela grossa, não tô usando cavalinha, então eu posso cortar com o valor de costura, tá? Bom, é isso. Agora a gente vai cortar as partes do forro, as partes de entretela, que corte não tem muito segredo. O nosso objetivo aqui é o que? A confecção, né? Como forrar, como montar, como fazer direito. Porque a gola, por exemplo, ela é feita de uma forma diferente. É o que a gente chama de gola aberta. Tudo isso a gente vai ver passo a passo. Bom, eu tenho aqui já cortado as entretelas. Vou mostrar pra você o que a gente já fez. Com o molde frente, eu cortei um par também de entretela, tá? Aquela entretela colante em tecido. E aí, como ela é de tecido, é o mesmo fio, como se fosse tecido. É uma entretela de tecido. Então, o corte da mesma forma. Eu tenho que respeitar o tecido, o fio do corte, do molde. Aí eu tenho a outra parte, outro par aqui, olha, que é justamente aquela parte do forro. Eu tenho cortado essa parte aqui, ó. Essa parte do forro, né? A gente cortou também na entretela um par. A gola, eu dobrei a entretela e cortei uma gola inteira. O molde costa, eu desconsiderei aquele valor de costura, né? E cortei uma entretela com uma pala, tá vendo? Olha, uma pala, né? O decote, o ombro. Só que eu vou emendar primeiro. Nas costas eu tenho que emendar primeiro, para depois colar a entretela. E aquela cabeça da manga que eu falei pra você, olha, eu tenho também um par. A gente corta com os valores de costura, tá vendo? Então, tá aí. A gente já cortou o tecido, já cortamos o forro e já cortamos as entretelas. Eu já te ensinei a fazer a marcação das pences. Agora, na parte da frente, eu tenho que primeiro colar essa entretela, para depois vir e realizar a pence, já unindo o tecido com a entretela, tá? Se fosse em outro caso, uma entretela mais grossa, então seria o contrário. Eu teria que ter um vazado aqui onde é a pence, mas aí isso é outra história, tá? Quando a gente vai fazer com entretela mais grossa, normalmente é para tops, aí é diferente. Aqui a gente tem o que? Eu tenho uma entretela fina, delicada, que ela não vai armar meu tecido, ela vai deixar meu tecido bem assim, molengo, do jeito que ele é, e só dar aquela encorpada para ele ficar bonito com aquele aspecto de blazer. Essas marcações aqui eu tenho que transferir aqui para a entretela, tudo pro lado sem cola, né? Porque o lado com cola vai aderir ao tecido.
E aí, depois de colado direitinho, que a gente vem e faz a pence usando a máquina reta. O blazer, como ele é uma peça forrada, nós não usaremos o overlock. A gente já vai direto para a máquina reta. Por quê? Porque não há necessidade de a gente estar overlockando as partes. Se eu estiver usando um tecido que desfia muito, eu posso usar aquela tesoura de picotar para cortar as costuras, que aí ela já me ajuda a não desfiar o tecido. Mas realmente não há necessidade de se passar overlock para depois a montagem do blazer.